Oi galera, boa noite. Hoje nós vamos ensinar vocês a fazer uma massa de pizza que todos já conhecem por terem comido. Hoje vocês vão conhecer como que faz para fazer nas suas casas. Nós vamos fazer uma massa de pizza usando 1 kg de farinha de trigo, 1 xícara de óleo de cozinha. Vamos começar com 1 xícara de água e vão acrescendo mais se for necessário. Vamos usar 2 sachês de fermento biológico em pó, o que totaliza 20 gramas. Nós vamos usar esse tanto de 1 colher de sopa de sal, 1 colher de sopa rasa de açúcar e vamos começar primeiramente juntando os elementos secos da receita. Primeiramente vamos abrir aqui o pacote de 1 kg de farinha de trigo. Nós vamos deixar no fundo do saco um pouco, relativo a meia mão de farinha de trigo dentro do saco, para poder jogar aqui na bancada depois, para poder abrir a massa, certo? Então nós vamos com a colher de pau espalhar um pouco a farinha e vamos começar a adicionar os ingredientes secos. É interessante que não se coloque em cima do fermento o sal. Então a gente vai colocar de um lado da vasilha o fermento, os 2 sachês de fermento biológico em pó, e do outro lado da vasilha nós vamos colocar o açúcar e o sal. E vamos começar com 1 colher de pau, em princípio mexendo essa mistura seca, para que a hora que for adicionar a água, essa mistura esteja bem homogênea com o sal, o açúcar e o fermento biológico em pó. Certo? Bom, isso feito, nós vamos abrir um buraco no meio da massa e vamos adicionar o óleo. Eu posso ir misturando este óleo com a colher de pau, ou ainda vocês vão ver como eu prefiro fazer para ter uma mistura desse óleo bem homogêneo na massa. Eu com a mão prefiro estar fazendo esse movimento nessa mistura para que o óleo fique bem misturado com toda a quantidade de farinha, para que ele impregne toda a farinha que está na vasilha. Não é necessário, se vocês quiserem simplesmente pôr o óleo e começar a mexer com a colher de madeira, sem fazer isso, é perfeito, acho que não vai fazer grande diferença não. Mas eu prefiro misturar dessa forma, que já vai dando uma umedecida na farinha. Porque para fazer a massa de pizza, depende da farinha, tem uma farinha mais dura, que absorve menos água para dar o ponto, e a outra farinha, que é o grão é mais mole, o grão do trigo, que ele absorve mais água até dar o ponto. O grão de trigo mais duro absorve menos água,
o grão de trigo mais mole absorve mais água até dar o ponto. Bom, feito isso, vai ficar mais ou menos que nem uma farofa essa mistura. Eu vou agora começar a adicionar a água. Eu vou começar adicionando uma xícara de água. Eu já sei de antemão que não vai ser suficiente, mas é preferível sempre você ter a massa um pouco mais dura e ir adicionando água do que a massa muito mole e você ter que começar a adicionar mais açúcar para ela não ficar tão grudenta, para ela poder ser sovada na bancada sem grudar. Então eu pus uma xícara de água, vou ainda amassando, misturando com a colher de madeira. E como eu já sabia de antemão que uma xícara não vai ser suficiente, eu vou misturar um pouco isso aqui para já umedecer no trigo e vou adicionar mais água em seguida. Eu vou pôr mais uma xícara para ver nessa proporção que eu estou fazendo, para vocês terem uma ideia melhor também de quantas xícaras, mais ou menos, é necessário para que isso tudo vire uma massa. Eu vou pegar mais uma xícara e vou adicionando aos poucos. Não ponho a xícara toda. Vou misturando com a colher de madeira. Vai chegar uma hora que você não consegue mais virar na mão com a colher de madeira. Você vai ter que passar a amassar, mesmo ainda dentro da vasilha, a massa com as mãos. Que ela já vai dando liga e já vai se transformando nessa mistura seca numa massa. Vou adicionar mais um pouco de água, que já vai dar o total de 2 xícaras para 1 quilo de farinha, e vou começar a amassar com as mãos. Eu vou fazendo esse movimento de baixo para cima, que a farinha mais seca ficou no fundo da vasilha, para que vai pegando a parte úmida do trigo, mais úmido, para ir se transformando numa massa. Olha, dá para vocês verem ó, que na parte do fundo da vasilha, ó, o trigo sempre fica mais solto, tá vendo? Por isso que eu vou virando assim a massa, para trazer para a parte superior da massa, onde está mais úmida, esse trigo que ainda está seco. Com essa observação que eu vou fazendo com que isso vai se transformando numa massa e também dando ponto de liga da massa. A massa está ficando úmida, mas ainda falta água. Agora sim, eu vou pegar mais uma xícara, já será a 3ª xícara de água que eu vou estar adicionando aqui. E vou adicionando novamente aos poucos na mistura. Enquanto está na vasilha, é interessante você, para não sujar as 2 mãos, que você vai precisar pegar um pouco mais de água ou utilizar a outra mão para fazer uma outra atividade, você vai segurando com uma mão, você segura a vasilha e com a outra você vai sovando a massa. Põe mais um pouco de água. Você veja que eu sempre vou pondo aos poucos a água. E vou molhando para ver o resultado que deu o acréscimo de água que eu fiz. Vocês podem ver que agora a massa está ficando mais liguenta, ó, que vai deixando já resíduo da massa na mão.
Então nós já estamos chegando no ponto de água da massa para esse tipo de farinha que eu estou usando. Olha, vocês podem ver nesse ponto ó, que não restou nenhuma farinha solta dentro da vasilha. Então nessa altura, com a massa está nesse ponto, ó, vocês estão vendo, eu vou passar a sovar a massa numa bancada. Por exemplo, esse tipo de bancada que eu tenho aqui, certo? Ou qualquer uma outra que vocês tenham em casa. Então eu vou pegar a massa, eu vou com essa parte da mão abrir a massa, puxar de volta, dobrar sobre ela mesma e fazer isso aqui. Fecho a massa, volto e faço isso de novo. Vou esticando a massa, dobrei, voltei. Agora aqui sim, eu sovo a massa usando as duas mãos. Isso vocês vão fazer pelo menos durante uns 10 minutos. Então na vasilha, quando a massa começar a ficar grudenta na mão e não tiver nenhum resíduo mais de farinha solta no fundo da vasilha, vocês veem que dentro da vasilha vocês não vão conseguir sovar a massa nesse ponto. Durante o período em que eu estou sovando a massa, vocês podem notar que elas não têm elasticidade. Ó. A massa vai quebrando quando eu puxo, tá certo? O que não vai acontecer depois que a massa estiver já no ponto ideal de sova, que eu vou mostrar para vocês quando eu terminar de sovar uma massa e volto daqui a pouco. Ponto, a massa acabou de ser sovada e vocês veem que a massa fica com a superfície dela meio lisa, tá vendo? Não toda cheia de buraco, que nem ela fica quando ela não está no ponto. E com relação à elasticidade, vocês podem ver que a massa estica já, ó, sem arrebentar, certo? Não que nem lá no começo, quando você puxava um pouco só e a massa já estava quebrando. Chegando nesse ponto, eu faço o quê? Eu vou formatando esse volume de massa com a mão, fechando bem, né, aquelas partes onde não tiver a massa muito grudada uma parte na outra, para fazer uma embira, né, uma tira com a massa, para que eu possa cortar e fazer as bolas, para deixar a massa crescer, descansar um pouco, para que eu possa começar a modelar a massa e fazer os discos de pizza. Ó, nessa altura aqui, eu vou fazer com esse quilo de massa 5 discos de pizza, que fica uma massa média de espessura. Eu posso fazer com esse quilo de massa até 6 discos de pizza, onde a massa vai ficar mais fina um pouco. Nesse caso eu vou fazer 5 discos de pizza com esse volume de massa. Eu vejo mais ou menos a mão e vou cortando em 5 partes iguais a massa, de tal forma que eu faça as 5 bolas que vou transformar nos 5 discos de pizza. Eu vou separando aqui os pedaços e vou fazer o que com aquela farinha que tinha sobrado? Eu vou pegar um pouco de farinha e vou jogar na bancada para que a massa não grude na bancada, que é onde eu vou depositar as 5 bolas do disco de pizza para que cresça um pouco. Eu faço o seguinte, eu tiro de um pedaço aqui, que eu vejo que está maiorzinho um pouquinho, um pedacinho de massa, que vai ser a minha referência do tempo em que a massa já cresceu o mínimo, para que eu possa começar a modelar os discos. Eu pego um copo de água, no qual eu ponho essa bolinha de massa e deixo aqui do lado para ter como minha referência. Quando a bolinha subir, eu sei que a massa já está no ponto mínimo para começar a ser aberta para virar discos de pizza, certo?
Eu posso fazer a bola simplesmente assim na mão, rapidinho, e eu pego a parte de baixo e vou fechando até ela se transformar numa bolinha, que é mais fácil de fazer, certo? Para deixar ali descansando. Ela ficou uma bolinha e eu pego e vou deixando aqui para descansar. Embora eu faça a bola de outra forma, com um pouco mais de prática, né? Eu vou virando essa massa na mesa até ela virar uma bolinha. Com a parte de baixo dos dedos eu vou fechando aquelas partes que eu fechei com as duas mãos, como vocês viram. Bom, agora feito as bolas, essa é uma parte importante. Eu vou pegar um pano bem maior do que o volume da massa que eu tenho e vou cobrir essa massa com um paninho de flanelado, um cobertorzinho, alguma coisa que vocês tiverem para cobrir a massa, porque a massa não pode ficar na corrente de ar, que ela vai formar uma casca grossa para o lado de fora e não vai dar para vocês modelarem. A massa vai encascar para o lado de fora, então ela não pode ficar tomando ar. Bom, isso feito, eu vou pegar e vou ligar o forno para pré-aquecer o forno no mínimo. E no ponto de assar a massa, eu vou deixar o forno 1 grau antes do fogo mais alto total. Eu levo até o fogo mais alto total e volto no próximo ponto, e é o ponto no qual eu vou assar a massa. Mas para pré-aquecer o forno, pode ligar no mínimo, que é o tempo de subir a bolinha do copo para que eu possa fornear a massa. No nosso caso, a bolinha já subiu no copo, tá vendo? Quando o clima estiver mais frio, ela demora mais para crescer. Então vocês vão observar e ter a referência pela bolinha quando ela chegar na superfície do copo, que é o que já ocorreu aqui no nosso caso. E aí a massa tem que descansar por quanto tempo? A massa vai descansar ao ponto de subir a bolinha. A hora que subiu a bolinha, já pode começar a pegar primeiro o disco de pizza e já ir abrindo. Mas não tem problema, se você não pré-aquecer o forno, você liga o forno e deixa uns 10 minutos o forno aquecendo, para começar a abrir os discos de pizza. E os demais, como eu consigo fazer 2 discos de cada vez, eu vou abrindo à medida que eu vou assando os discos e tirando da forma, tá ok? Eu vou pré-aquecer o forno e depois vocês vão ver o processo de abrir a massa. Eu uso um rolo de madeira. Se vocês não tiverem em casa, com uma garrafa, dá para fazer a mesma coisa, tá ok? Dando continuidade, então, à nossa pizza, nós vamos fazer o que eu falei, pegar aquela farinha pouca que ficou no saco, espalhar na bancada, com a ajuda de um rolo, nós vamos começar a estender a massa na bancada e abrir os discos de pizza, certo? Aqui a massa já cresceu um pouco. À medida que vai passando o tempo, as que ficarem para ser forneadas depois vão aumentando de tamanho. Eu vou abrindo a massa com a mão, primeiramente, para ela ficar um pouco redondinha. E aí, com a ajuda do rolo, eu vou abrindo a massa. Quem não tiver um rolo em casa, pode ser feito o mesmo trabalho usando uma garrafa. Esta massa aqui, como vocês observaram, a quantidade de água que eu usei foi 2 colheres e meia. 2 xícaras e meia, desculpa, de água. Mas aí vocês vão descobrir o ponto à medida que vocês vão adicionando a massa. E a massa vai ficando mais úmida ou menos úmida. Vocês vão abrindo a massa em todas as direções, procurando fazer com que ela fique o mais redonda possível, né? Porque nem sempre ela fica muito redonda, mas enfim, vocês vão procurando abrir no sentido que ela vai ficando redonda a massa. Bom, aberto o disco, eu vou pôr um pouco de farinha aqui em cima da massa, porque eu vou dobrar a massa, para não grudar uma parte na outra.
Dobro a massa aqui, em 4 partes. Pego uma forma que eu já untei com um pouquinho de óleo. Eu ponho um pingo de óleo e com um pequeno pedaço de guardanapo, eu untei com óleo essas formas. É muito pouco. Não dá nem para vocês notarem no vídeo. Então agora eu ponho a massa com o bico mais ou menos no centro da forma e abro o disco. Ele não vai coincidir exatamente com o disco, certo? Eu puxo um pouco para cá, um pouco para lá e vou ajeitando o disco na forma, certo? Bom, isto feito, eu vou usar um pouco de molho de tomate. Eu gosto dessa da marca Raiva. Qualquer outro tipo desse molho de tomate pronto dá certo. Para espalhar pela massa para dar um certo gosto. E ao mesmo tempo, eu faço os furinhos na massa com o garfo para não criar bolha. Então eu vou pôr um tanto de, que não muito de molho, no centro da massa. E com a ajuda de uma colher eu vou espalhar essa massa de tomate pelo disco de pizza. Eu começo sempre, faço em movimento circular assim do meio para a extremidade da forma e vou espalhando o molho. É só, na verdade, eu estou pintando praticamente o disco com esse molho para já ir dando um gosto na massa a hora que ela vai pré-assando. Que no nosso caso, por ser forno de cozinha, eu tenho de fazer a pizza em 2 tempos. Primeiro tempo eu vou cozinhar a massa. Depois que eu consigo pôr o recheio e terminar a pizza. O tempo que eu vou deixar no forno, a partir de 15 minutos eu dou uma olhada. Mas praticamente em 20 minutos ela está pronta. Sempre dependendo do forno. Eu vou mostrar para vocês, na hora que for tirar do forno, a cor que fica na parte de baixo do disco de pizza. Ele fica ligeiramente amarronzado. Porque se ele passar muito do ponto, a hora que você for pôr o recheio e terminar de fazer a pizza, vai queimar a massa. Então eu tiro a massa levemente amarronzada por baixo, bem no começo do assar. E reservo. E assim eu vou assando todos os discos. Vez ou outra eu guardo os discos assados em casa e durante a semana eu vou usando, eu ponho no congelador. Ou quando eu tenho muitas pessoas, eu já vou assando e montando e jogando o recheio, tiro ela semi-pronta do forno, ponho o recheio, volto para o forno, deixo derreter o recheio e já está pronta a pizza. Eu volto daqui a pouco quando a massa já estiver cozida no tempo que eu estou falando para vocês. Eu vou pôr no forno essa massa e vou te mostrar o ponto que eu tirei as outras massas. Olha, a massa tem que estar assada neste ponto. Quando ela começou a ficar meio marronzinha. Se você deixar passar muito, a hora que você for pôr o molho e tentar assar a massa da pizza, vai queimar a pizza. Certo? E é isso aí, Rafa. Aí só pôr o molho e pôr o recheio que você gosta e está pronta a pizza que vocês quiserem, tá bom? Se tiver uma dúvida, me ligue quando você estiver fazendo a massa. Nessa massa, no caso, quando eu falei para você que eu vou adicionando água aos poucos, com 2,5 xícaras de água, já deu aquele ponto da massa ficar grudenta na mão e passar para a bancada, para ir aí sim sovando a massa até ela ficar bem lisinha, pelo menos no mínimo uns 10 minutos. Eu tenho que estar sovando a massa. Aí faço as bolas e aí o processo todo que você já viu, tá bom? Um beijo, boa sorte na sua massa. Rafael, final da obra, a pizza está pronta. Depois você manda a foto da sua para nós, tá bom? Agora, a borda recheada engorda muito. Mas se você quiser com borda recheada, você força uma barra e aumenta o tamanho do seu disco, aí você põe o recheio e você vai dobrando a massa e apertando com o dedo uma massa contra a outra para ficar a borda recheada. Beijo, Rafael.